Amados irmãos, vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado bondoso Deus, Pai Celestial, santificado seja o Teu nome, Pai. Nós estamos hoje aqui reunidos, Senhor, nesse domingo, que é o dia do Senhor. Estamos reunidos com o Teu povo, neste serviço divino, de palavra, para, em primeiro lugar, Pai, reconhecer a Tua glória, para adorar a Ti, para glorificar a Ti, Senhor, para trazer também, Senhor, as nossas oferendas de agradecimento a Ti. Por isso, Pai amado, rogamos aqui, dá-nos sempre condições de estar na Tua casa, presencialmente, de estar no serviço presencial, serviço divino presencial, de receber a ceia do Senhor, de estarem juntos com nossos irmãos. Mas, Pai, ajude também aqueles que não podem estar. Principalmente rogamos pelos enfermos, por aqueles que estão no hospital, no leito de dor e sofrimento, numa UTI, ou em coma até, ou aqueles que têm doenças muito graves, em estado terminal. Esses são os que mais precisam de Ti, que rogamos em primeiro lugar por eles, Pai. Rogamos também pelos idosos, Senhor, pelos familiares, por aqueles que sofrem junto com os que sofrem. Rogamos, Pai, por aqueles também que têm se afastado da Tua casa, que perderam o reconhecimento de que no domingo é o dia do Senhor, que devemos estar na Tua casa, que devemos, Pai, buscar a comunhão contigo. Então muitos se afastaram. Ajude a estes. Ajuda-nos também a estarmos realmente presentes de coração, né, com fé verdadeira, com fé infantil. E abra assim o nosso entendimento, o nosso coração para a Tua palavra. Que o Espírito Santo possa ativar pela boca de todos os servos, principalmente da nossa igreja, mas também de todas as igrejas cristãs sobre a terra. Que somente seja o Espírito Santo que fale com todo o poder e autoridade pela boca de cada servo, de cada pregador. Deixa-nos viver assim uma hora cheia de paz e benção, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amados irmãos, para esse serviço divino de palavra de hoje, nós temos uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Até aqui. Amados irmãos, primeiramente quero desejar as boas-vindas a todos nesse serviço divino de palavra. Sejam todos bem-vindos. Hoje é um serviço divino de preparação para o serviço divino em ajuda aos falecidos, que acontecerá no próximo domingo, né? É o primeiro domingo de novembro. Então, nesse último domingo do mês de outubro, nós temos esse serviço divino de preparação. E vamos ter um ensinamento, como nós oramos aqui, pedimos que o Espírito Santo possa trazer esse ensinamento para nós. Que o Espírito Santo possa conduzir e colocar a palavra na boca de cada servo, e que também o Espírito Santo possa abrir o vosso entendimento, os vossos ouvidos, a vossa mente e o vosso coração, para que possamos verdadeiramente compreender e absorver o máximo possível
da palavra de hoje. Então, muita coisa vai ser falada, vamos ouvir muita coisa hoje nesse serviço divino, nesses 30 minutos, podemos dizer assim, de prédica, né? Que não pode passar disso. Mas a palavra principal é o texto, né? O texto bíblico é a palavra principal, principalmente hoje, porque são palavras de Jesus, que saíram da boca do próprio Deus para nós, de Jesus, do Emanuel, o Deus conosco, que esteve aqui presente conosco. Então eu vou ler novamente, mais uma vez, prestem atenção. Assim, Jesus deu uma ordem, no imperativo, o verbo está no imperativo, ele ordenou isso, com muito amor, mas é muito importante entendermos essa palavra. Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, diante do mundo, no mundo, que a nossa luz, a luz de cada cristão, de cada discípulo de Cristo, possa resplandecer no mundo, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Muito bem, amados irmãos. E por que o Espírito Santo traz para nós hoje esse texto bíblico, exatamente esse versículo da Bíblia, essas palavras de Jesus, nesse serviço divino, de preparação e para ajuda aos falecidos? Primeiramente, quero ler para vós a mensagem e o tema desse serviço divino. Diz assim: resplandeça a vossa luz. Oramos pela salvação dos falecidos. Esse é o tema do serviço divino. Então, essas palavras de Jesus, né? Ele disse, primeiro, Jesus, né, antes, alguns versículos antes, ele disse assim: vós sois o sal da terra, né? Vou abreviar um pouco aqui. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quer dizer, se uma cidade foi construída no alto de uma montanha, não dá para esconder, é impossível. Ela vai ser visível de longe, muita distância. Ela tem que ser visível, ela vai ser notada, ela vai ser enxergada, porque ela não está embaixo, no pé do monte, ela está no alto do monte. Prestem atenção, essa é a nossa missão, hein? É a nossa missão. Nós não podemos ficar desapercebidos. E nem se acende uma candeia, uma lamparina, né? Uma lâmpada, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo, aqui fala o alqueire, mas debaixo de uma cama, ou debaixo de um móvel no chão. A lâmpada, a lamparina, ela tem que ficar no alto, para iluminar, de cima para baixo, para iluminar todo o ambiente. Então, para iluminar todos que estão na casa. E aí vem o nosso texto: e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens no mundo. No Evangelho de João, amados, no capítulo 8, versículo 12, Jesus, ele disse, ele afirmou ali também, ele falou: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz, a salvação, a verdade, a vida. Jesus, ele afirmou isso com todas as suas palavras e ele é a luz. E é essa luz, a luz de Cristo, amados, que deve resplandecer através de nós. Deve ser refletida por nós. A luz, o amor de Cristo, a salvação. A luz é a salvação dos homens. É a salvação para a humanidade. A salvação do quê?
Amados, já diversas vezes repetimos isso. Qual é o maior problema que uma pessoa pode ter nessa vida? Qual é o maior problema da humanidade? Qual é o maior problema de cada pessoa? Nós temos muitos problemas na vida, né? Problemas financeiros, problemas conjugais, problemas de relacionamento na família, no trabalho, conflitos, problemas de saúde, problemas emocionais. Quantos problemas às vezes temos, né? Problemas com os filhos, problemas com os pais. Mas qual é o, né? Muitas vezes as pessoas falam, e essa semana comentando no trabalho, tivemos bastante problema no trabalho, mas eu procurei falar para os meus colaboradores no trabalho. Eu falei, tá bom, esses problemas aí perturba a gente demais, atrapalha muito, é ruim, é terrível. Às vezes a gente passa noites sem dormir por causa de problemas de trabalho, muitas vezes, né? Sabemos que a pressão é grande para aqueles que têm que trabalhar, para aqueles que estudam, né? As cobranças são maiores do que antigamente. Mas eu disse a eles, nós estamos com saúde, né? Então isso não é um problema, isso é só um desafio, né? Problema tem alguém que está numa UTI, num hospital, numa cadeira de rodas. Esse sim, esse tem um problema. Nós não temos problemas, nós temos desafios e saúde para vencermos. A gente tem que enxergar os problemas não como uma coisa ruim muitas vezes, mas sim como uma oportunidade. Problemas e conflitos, na verdade, são permitidos por Deus porque são uma oportunidade para desenvolver habilidades. Desenvolver o quê? Desenvolver essa luz, os dons que Deus coloca em nós, os ensinamentos que nós recebemos em cada serviço divino e aquilo que a gente aprende com a vida também, né? Que a vida é uma escola. A igreja, a obra de Deus, é a universidade do Espírito Santo. E a vida é uma grande escola, amados. Que nós aprendemos muitas coisas só com o tempo. Só com 50, 60, 70, 80 anos, muitas vezes, de vivência, de vida, né? E de convivência com as pessoas. E aí nós temos que aprender. E, amados, mas o maior problema, então os problemas muitas vezes podem ser uma oportunidade. Até o envelhecimento, cada etapa, cada processo da nossa vida, temos que enxergar como um dom maravilhoso de Deus, uma oportunidade para desenvolvermos e aprendermos, né? Para termos, amados, um dia um pouquinho, né, de dignidade ou condições de estar em pé quando Cristo vier. Porque o maior problema que o ser humano realmente tem na vida é a morte. Não existe problema maior do que a morte. Nem a doença é tão difícil, porque enquanto ainda tem vida, tem esperança. Mas a morte é o fim, né? As pessoas até costumam dizer, tem solução para tudo, menos para a morte. É errado. Ditado popular completamente errado. Isso é para aqueles que não têm fé, não têm esperança, que não conhecem a palavra do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ou aos Tessalonicenses, capítulo 4. Leiam e vocês vão ver que maravilhosas palavras ali que o Espírito Santo colocou na boca de Paulo, nessas cartas. Amados, Jesus, Ele é a solução contra a morte. A luz de Cristo é a vida eterna, é a vida que Ele quer nos dar, é aquele novo corpo de ressurreição que Paulo afirma ali aos Coríntios, aos Tessalonicenses, né? Então, amados, inclusive para os idosos, né? Às vezes a gente olha no espelho, quando acorda de manhã e fala, nossa, como eu fiquei velho, nossa, como eu estou doente, nossa, como eu estou cheio de artrite, artrose, de dor, de problema de saúde. Ai, como é duro envelhecer, né? Não é, não. Envelhecer
é um dom, é uma dádiva. Quem não quer ficar velho, amados, tem que morrer cedo. Será que é melhor morrer cedo? Morrer novo? Não, é triste, né? A vida é para ser vivida e cada etapa dela é maravilhosa. Mas saibam que quando a gente vê que o nosso corpo está virando um caco velho, cheio de dor e de doença e de problemas de saúde, isso não vai ficar assim não, viu? O apóstolo Paulo fala ali, nós vamos receber um novo corpo de ressurreição, maravilhoso, indestrutível. E lá no Apocalipse, capítulo 21, amados, ali fala que não haverá mais dor, nem pranto, nem doenças e nem a morte. Não haverá mais. Então, essa é a luz que Cristo fala aqui. É a luz que tem que ser resplandecida por nós. Nós temos que mostrar ao mundo essa esperança viva, amados. E essa esperança tem que ser refletida lá, no mundo do além também. Não é? Tem que ser vista de lá. Tem que ser vista de lá. E essa palavra de hoje é para isso, amados. Ela é para isso. Para nós tomarmos consciência disso. Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. Olha Jesus aí, falando duas coisas, importantes. Eu sou a luz do mundo. Mas também ele está falando o eu sou, que Deus falou lá para Moisés, né? No Monte Sinai. Quando Moisés perguntou, mas como é o seu nome, Senhor? Que nome eu vou falar para o faraó do nosso Deus? E para o povo? Deus falou assim, já meio bravo com Moisés, ele falou, a mente do homem não tem condição nem de compreender o meu nome, e não tem que saber o meu nome, nem o faraó, nem o povo, nem ninguém. O povo só tem que saber que eu sou, quer dizer, ele é tudo, de tão poderoso que é Deus. Nem o nome dele nós temos condição de saber, amados, nesse corpo aqui, nesse corpo frágil que nós temos, nessa nossa existência física aqui nessa terra. Não temos condição de saber, nem de pronunciar, muito menos de pronunciar. Mas Jesus disse ali, eu sou. Ele é Deus, Ele é a luz, Ele é a salvação, Ele é a vida, Ele é o amor, amados, não precisamos nem falar como Jesus foi a pura e absoluta e total, amados, essência e manifestação do amor, Jesus, e do amor de Deus. Então, Jesus, com a sua luz, com o seu amor, com toda a preocupação e carinho que ele teve com os necessitados, com os pecadores, com os enfermos, amados, com as crianças, com os perdidos da casa de Israel, Jesus, ele mostrou a verdadeira natureza de Deus, a essência de Deus, que é amor, que é luz. Deus é um Pai, ele mostrou que Deus é um Pai, ele é um Deus presente, por isso que ele veio, o Emanuel, o Deus conosco, um Deus presente, não um Deus como o Deus que na época os gregos acreditavam, os romanos, deuses distantes que não existiam, né? Não, Deus, ele é um Deus presente que quer se revelar para nós, né? Não vamos conseguir compreender toda a natureza de Deus. Uma vez eu já falei, Deus, a essência de Deus, a natureza de Deus, podíamos comparar com um oceano. E a nossa mente, nossa capacidade de compreensão, como um copo. Cabe o oceano dentro de um copo? Não cabe. Mas um pouquinho da água do oceano cabe dentro do copo. Esse pouquinho, amados, é aquilo que a teologia, nesses mais de 4.000 anos, tem estudado. Esse pouquinho. Mas podemos ver, Deus está se revelando. Só um pouquinho, um copinho de água de um oceano pode entrar aqui e aqui. Deus não se esquece
e nem descarta ninguém, nem dos vivos e nem dos mortos. Ele é um Pai de amor, é o Deus da graça, da misericórdia, é o Deus que quer salvar o pecador. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é a essência e a natureza de Deus e de Cristo. E Jesus, amados, Ele veio, trouxe o Evangelho, Ele curou enfermos, Ele fez, pelo menos aqui na Sagrada Escritura, 2 sermões da montanha, mas Ele fez muitos sermões e muitas pregações, e Ele ficou quase 4 anos ensinando os seus discípulos, que depois Ele escolheu deles os 12 apóstolos. E, amados, então, Jesus ensinou tudo que tinha que ensinar, né? Mas Ele não se contentou apenas em falar e ensinar. Não, para Ele isso era muito pouco. Para nós já seria o suficiente, mas não. Jesus, amados, Ele colocou esse Evangelho no mundo, essa luz para nós, amados, com obras, com muito trabalho, com muito esforço. Jesus não dormia. Ele era um homem que dormia talvez 3 ou 4 noites, 4 horas por noite só. Ele acordava de madrugada, ele ia dormir tarde, muitas vezes. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus fala que ele pregou o dia inteiro na sinagoga, curou a mão de um homem que tinha a mão atrofiada, né, aleijada. Aí, quando os discípulos acharam, bom, trabalhamos o dia inteiro no sábado, agora vamos descansar. Ele chegou na casa da sogra de Pedro, não teve descanso, teve que curar a sogra de Pedro. E aí depois a multidão veio e Jesus ficou até 1h da manhã, 2, mas bem tarde, curando muitos enfermos. Depois ele foi descansar, e a Sagrada Escritura fala que quando foi de madrugada, antes do sol nascer, ele saiu para orar. E ele então, ele pregou o Evangelho, mas com obras, com muito amor, amados, de uma forma impecável, né? Um exemplo, amados, absoluto, né, para nós, né? Um exemplo soberano e absoluto para nós. Então, ele fez a luz de Deus brilhar pelas suas obras. Por isso que ele é, amados, o Filho de Deus, o Cristo, que até hoje nós adoramos, até hoje, depois de 2000 anos, né? Então, e ele mostrou verdadeiramente a natureza divina, a natureza de Deus. E ele trouxe para nós a verdadeira salvação, a verdadeira luz, que é a vida eterna. Também, amados, ele fez essa luz brilhar tanto para os vivos como para os mortos. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 6, vamos ler o que diz aqui, vocês vão ver. Ó. Primeiro Pedro, capítulo 4, versículo 6. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E Jesus desceu e pregou para aqueles que estavam em prisão na eternidade, onde era terrível, obscuro, desde o tempo de Noé. Jesus foi ali e pregou ali. Então, ele fez essa luz brilhar, tanto aqui para os vivos como lá para os mortos. Então, amados, nós queremos deixar que essa luz brilhe através de nós também,
a luz de Jesus, né? Como diz o texto, como é a ordem de Cristo para nós. E como essa luz pode brilhar hoje no mundo, através de nós? Como pode? Nós temos que fazer como Cristo fez. Olhar para o próximo. Começar a fazer as obras. As obras não são para salvar. As obras são uma consequência da salvação. Elas são um efeito. As obras, amados, as nossas obras de amor, de nos envolver com o próximo, de ajudar ao próximo, elas podem ser essa luz. Tem que ser feito através de obras. Não apenas com palavras. E nem só com orações. As nossas orações só vão ter efeito no coração de Deus e poderão talvez ser vistas pelos falecidos, ou ouvida pelos falecidos, se realmente nós praticamos, não só falamos. Orar é fácil, né? Se alguém estiver passando necessidade, é fácil a gente bater no ombro da pessoa e falar assim: eu vou orar para Deus, vou colocar seu nome lá na igreja, viu? Vou orar para Deus e com a igreja por você. Mas se a pessoa está precisando de um prato de comida, se está precisando de uma ajuda, de uma roupa, está passando frio, se ela precisa de uma orientação, de alguns conselhos, e nós simplesmente falamos para ela: vamos orar, de que serve? Isso aí não é nada, amados. Se não fizermos realmente algo, não ajuda em nada. E Deus olha isso, e o mundo também olha, a sociedade vê. Então nós podemos pedir a salvação para os falecidos no além. Nós podemos, amados, porque Deus é o mesmo. Ele é um Pai cheio de amor, tá? Então, repletos do amor de Cristo, nós desejamos rogar a Deus. Nossas orações são direcionadas a Deus e não aos falecidos, a Deus. São direcionadas a Deus. Pedimos para que Deus seja misericordioso, que Ele permita que essas almas tenham a possibilidade de alcançar a salvação, que elas mudem e reconheçam que Cristo é o Salvador. E talvez, amados, Deus vai ouvir nossas orações, dependendo das nossas obras de amor e do nosso exemplo. E talvez as almas do além poderão ouvir ou perceber ou enxergar um pouquinho dessa luz, enxergar que nós estamos preocupados e orando por elas. Amém. Gostaria de ouvir o evangelista, aquilo que ele tem em seu coração. Por favor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo disse que Ele é a luz do mundo. O comportamento de Jesus Cristo sobre a terra, ele reflete aquilo que Deus quer de cada um de nós também. Jesus Cristo foi um grande exemplo de comportamento, de atitudes, na qual Ele se importou com a humanidade e não se importou com obstáculos, com circunstâncias que se colocavam ao seu caminho e que pudessem impedi-lo de levar a vontade de Deus adiante. Como luz do mundo, ele fez questão de ser visto e observado por todas as pessoas sobre a terra. E mais ainda, Jesus Cristo, ele transcendeu aquilo que para muitos parecia ser impossível. Ele foi ao mundo do além. Ele levou essa luz com ele, para que muitos lá também pudessem ver, né? Como o amado pastor pôde dizer, essa luz, ela não ficou escondida, ela não permaneceu escondida. Ela
se fez visível, né? Jesus Cristo era aquele que, por onde passava, atraía multidões. A luz de Jesus Cristo era uma luz atraente, era uma luz visível, era uma luz que iluminava os caminhos e fazia com que as pessoas pudessem observar e prestar atenção. E muitos tinham o desejo de poder seguir essa luz. E nós, na condição de cristãos, nós também, segundo a palavra aqui, né, do nosso texto bíblico, nós temos que valorizar essa luz, e nós também temos que tomar essa luz para nós e fazer com que nós carreguemos essa luz onde quer que nós estejamos. E faz parte dessa obra, né? A obra que nós fazemos, ela deve ser correspondente à luz que Jesus Cristo carregou também. Para as almas da eternidade, para as almas que se encontram no além, ali também elas precisam observar essa luz. As nossas orações, o poder das nossas orações, elas não é uma garantia que as almas que estão no além, elas vão ouvir. Isso nós não sabemos, nós não temos como garantir que elas vão ouvir. Mas, no poder dessas orações estão presentes também a graça e a misericórdia de nosso Pai Celestial, que faz com que essas almas também enxerguem essa luz, né? E lá atrás foi dito que Jesus Cristo transcendeu os limites desse mundo aqui e foi ao mundo do além. Ele pregou aos espíritos em prisão. Ele levou essa luz para que essas pessoas pudessem observar ali que não era alguém mais, né, que havia morrido, que estava ali. Não, mas alguém superior. Alguém que levou essa luz, a luz do Evangelho, a luz do entendimento, a luz da salvação, a luz do amor, a luz da misericórdia, a luz da graça. E, amados irmãos, Deus tem o desejo de salvar a todas as pessoas, mas compreende também, para muitos, que tenham o desejo de ser salvas. E para isso elas precisam aceitar esse Evangelho. Para isso elas precisam enxergar essa luz como a luz da salvação. A luz que ilumina o mundo, a luz que transcende o mundo e que vai até os limites, né? Onde nós ainda, amados irmãos, não conseguimos enxergar. Mas com a nossa fé, com a nossa crença, com a crença no Evangelho, com a crença naquilo que a Sagrada Escritura coloca para nós, nós também queremos fazer as nossas boas obras. Queremos ser perdoadores, reconciliar, olhar o ser humano como alguém necessitado, muitas vezes privado de determinados conhecimentos, né? Não muito exposto às diversões do mundo, às circunstâncias mundanas, expostos a muitos oferecimentos, a entretenimentos, enfim, tudo aquilo que muitas vezes leva à alegria do corpo físico, mas muitas vezes está levando a alma à destruição. E como cristãos, nós queremos mostrar para essas pessoas que elas têm a oportunidade, a possibilidade de mudar os seus pensamentos, as suas ideias. Se elas verdadeiramente têm o desejo de salvar, de serem salvas, se elas têm o desejo de salvação eterna, de ter comunhão eterna com o nosso Pai Celestial, então nós também temos, elas também têm a oportunidade de buscar essa salvação. Amém. Muito bem, amados irmãos, então, fazendo um resumo do resumo de toda a palavra que nós temos hoje. Vamos lá. A salvação é essa luz que Cristo trouxe. É a salvação. A salvação é a vida eterna. É a solução do maior problema que o ser humano, e não só o ser humano, hein? Toda a criação, todo ser vivo, que é a morte. Então, a vida eterna é a nossa salvação. E o tabernáculo de Deus com os homens, que fala lá em Apocalipse, queremos chegar lá, na Canaã celestial. Aí, Jesus fala no texto de hoje, essa luz tem que ser divulgada, tem que resplandecer através de nós. Como fazer isso? Não é só com palavras, não adianta. Palavras se perdem no ar, não é nada palavras, né?
Uma palavra para causar estrago, essa não perde. Ela vai que nem uma flecha e faz estrago. Mas palavras boas, né, se perde muito fácil. Então, para sermos uma luz, somente com obras, somente realmente ajudando o próximo. E o próximo, quando eu falo próximo, não é a pessoa que está na rua, não. O próximo tem que começar da nossa família, dos que estão mais próximos de nós, dos nossos irmãos, e aí por aí vai, né? Abrindo esse raio de ação, né? Esse espaço, com obras. Tá. No mundo e na sociedade que nós vivemos hoje, isso está complicado, né, amados? Está complicado. Nós vivemos num mundo onde o sentimento de egoísmo e individualismo domina o coração de todos, inclusive de nós, os filhos de Deus. Essa palavra aqui hoje, amados, diante dessa palavra, desse ensinamento de hoje, eu estou aqui, mas eu estou morrendo de vergonha de mim mesmo. Eu estou com vergonha. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E eu acho que cada um de nós também precisa. O que nós fazemos de obras para isso? Para realmente fazer com que o Evangelho, com que essa luz, essa mensagem de salvação, essa esperança, possa chegar no coração das pessoas. O que nós podemos fazer para melhorar isso? Começa por orar. Mas eu acho que nesse ponto, talvez nós estamos precisando mais de ajuda até do que os falecidos, do que os irmãos, do que aqueles que estão afastados. Nós temos que começar orando por nós mesmos, para tirar um pouco o individualismo do nosso coração, o egoísmo, e olharmos só para aquilo que a gente precisa fazer, abrir mão de algumas coisas que nós queremos, que o nosso coração, que a nossa concupiscência quer para a nossa vida, abrir mão um pouco e olhar para o próximo e fazer obras de amor como Cristo fez. A partir daí começaremos a ser uma luz. Pensem nisso, amados. Vamos orar, vamos pedir para Deus que essa luz realmente primeiro possa entrar no nosso coração, que nós possamos mudar para poder ser uma luz para o nosso próximo e para as almas do além. Amém. Vamos, amados, à oração do Pai Nosso e à oração final. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Deus e bondoso Pai, te agradecemos, Pai amado, por esta palavra, por esse serviço divino de palavra. Dai-nos a tua proteção nesses próximos dias, a tua benção nesta semana que temos pela frente. Pai, mais uma vez rogamos pelos enfermos, pelos enlutados, Pai, por aqueles que foram esquecidos, pelos mais necessitados, por aqueles que se afastaram de Ti, da Tua casa. Oramos por nós mesmos, Pai. Ajuda-nos a melhorar, Senhor. Ser misericordioso conosco, perdoa nossas falhas. Ajuda-nos a não ceder ao príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo quer que nós sejamos egoístas, individualistas, que tenhamos um monte de coisa para fazermos, mas que não sobre tempo nenhum para fazermos nada pelo próximo.
Ajuda-nos a vencer, Pai, este mal. E, Pai, ajuda as almas que estão na eternidade, ser misericordioso com elas, aqueles que partiram, Pai, sem conhecer a Tua palavra, sem reconhecer o Teu Filho como o único mediador entre nós e Ti, Senhor, como o único Salvador. Ajude a estas almas também, ser misericordioso, Pai, e que elas possam perceber o nosso amor por elas e o desejo de ajuda por elas. Te rogamos isto em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a consoladora união do Espírito Santo esteja sempre com todos vós. Amém. Amém. Abençoado domingo, até sempre.